Vamos entrar então em detalhes a respeito do passo 1, identificação do contrato. Inicialmente, isso pode parecer um passo simples, já que a norma é bem clara dizendo quando pode ser identificado um contrato. De acordo com a norma, há um contrato quando as partes aprovarem o contrato, for possível identificar os direitos de cada parte em relação aos serviços ou bens a serem transferidos, for possível identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos, o contrato possuir substância comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação a qual tem direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Contudo, apesar da clareza nas determinações da norma, há alguns pontos que precisam ser analisados e que podem causar impacto ao identificar um contrato. O primeiro ponto diz respeito ao enforceable right, ou seja, o direito incondicional de rescindir inteiramente um contrato não cumprido. Se um contrato pode ser rescindido unilateralmente por uma das partes, sem que outra parte seja compensada por isso mediante uma multa ou outro tipo de contraprestação, pode-se dizer que não existe um contrato. De acordo com a norma, um contrato está inteiramente não cumprido se a entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço prometido ao cliente e se a entidade não recebeu e ainda não tem o direito de receber qualquer contraprestação em troca dos bens ou serviços. Dessa forma, se um contrato não estiver vinculado a uma cláusula de multa por não cumprimento e puder ser cancelado unilateralmente caso ainda não tenha tido início, pode-se dizer que não há um contrato identificado. Um segundo ponto de atenção é a combinação de contratos. Tanto na IAS 11 quanto na IAS 18 havia a probabilidade de segregação de contratos. Contudo, a combinação de contratos não era citada. Na IFRS 15 é trazido o conceito de combinação de contrato, e a norma diz que uma entidade deve combinar dois ou mais contratos celebrados na mesma data ou perto desta data com o mesmo cliente, e deve contabilizar os contratos como um único contrato se um ou mais dos critérios seguintes forem atendidos. Os contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo comercial. O valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do desempenho de outro contrato. Ou os bens ou serviços prometidos nos contratos, ou alguns bens ou serviços prometidos em cada um dos contratos, constituem uma única obrigação de desempenho de acordo com o passo 2. É importante ficar atento a essa questão da combinação de contratos, porque as normas internacionais de contabilidade tratam do balanço consolidado. Tendo isso em mente, se duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico e, em conjunto, fecham um contrato com o mesmo cliente, se os bens ou serviços prometidos nos contratos forem interdependentes ou constituírem uma única obrigação de desempenho, mesmo que tendo sido performados separadamente pelas entidades, os contratos devem ser considerados como uma combinação. O impacto desse tratamento é que, se as empresas tiverem definido margens diferentes para os contratos, na execução desses contratos, por se tratar de uma combinação e, em essência, do ponto de vista da norma, serem um contrato único, a entidade deverá tratar as margens de cada obrigação de desempenho que compõem esse contrato como sendo uma margem única, combinando as obrigações de desempenho de acordo com as suas características. Imagine a hipótese em que duas entidades que fazem parte do mesmo grupo econômico assinam contratos com o mesmo cliente ao mesmo tempo. O cliente espera um produto acabado, ou seja, ele espera que a obrigação de desempenho tenha sido performada 100%. Contudo, os contratos assinados dizem que a empresa A performará 50% e a empresa B performará 50%, ou seja, cada uma cumprirá uma parte da obrigação de desempenho. Considere ainda que, para cumprir a sua metade, a empresa A definiu uma margem de 20%.
Já a empresa B, para cumprir a sua metade, definiu uma margem de 15%. Essas foram as margens aplicadas para definir o preço da transação com o cliente. Contudo, como relatado anteriormente, por se tratar de uma combinação de contratos e de uma única obrigação de desempenho, as empresas deverão considerar uma margem única para a execução dos contratos no que diz respeito ao reconhecimento da receita. Ou seja, considerando que cada uma das empresas executará 50% do contrato, que a empresa A definiu uma margem de 15% e a empresa B definiu uma margem de 20%, elas deverão somar essas margens, dividir por 2 e dessa forma cada uma delas deverá aplicar uma margem de 17,5% sobre o custo incorrido para reconhecer a receita. Outro ponto importante diz respeito a modificações no contrato. Se a modificação no contrato simplesmente altera o preço do contrato, o preço definido no contrato com o cliente, essa modificação deve ser tratada como se fosse o mesmo contrato. Contudo, se uma modificação de contrato, além de aumentar o preço, inclui outras obrigações de desempenho ao contrato, para esses casos deverá ser tratado como um contrato separado. Dessa forma, fechamos os 3 pontos de atenção com relação à identificação de um contrato. No próximo áudio, falaremos a respeito da identificação das obrigações de desempenho. Obrigado